Fala, minha galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. O importante é que, se você está estudando, você está querendo crescer na vida. E isso é algo muito bom. A primeira coisa, direito administrativo, uma disciplina que tanta gente tem medo, diz que embola a cabeça, que é muito complicado, mas não é bem assim, tá? Vou mostrar para você ao decorrer do nosso cursinho aqui, né? Depois dessa nossa primeira aulinha, você vai começar a entender que direito administrativo não era uma coisa absurda. Mas para a gente começar, é muito importante você distinguir, relacionar e compreender melhor ali algumas coisas. Por exemplo, uma definição que é muito importante para o decorrer de todo o entendimento, não apenas do direito administrativo, mas de leis. É você entender a diferença entre Estado, governo e administração pública, ok? Diante disso, a gente vai ter algumas aulinhas elaboradas para que a gente veja esses pontos aí extremamente importantes, como os conceitos de Estado, governo e administração pública, a natureza deles, os elementos que os compõem, os poderes que eles possuem, a finalidade, os fins deles e também os princípios de cada um, tá bom? Porque sim, cada um tem uma coisinha muito importante. Para você começar a compreender melhor, entenda como se o Estado, o governo e a administração pública fosse um automóvel. Um carrinho simples, não precisa ser aquele carrinho luxuoso, não. Imagine um carrinho. A carcaça do carro, onde você vê tudo aquele aspecto bonitinho, o banco, você vê o volante, as portas, o porta-mala, as rodas, tudo aquilo ali é o que a gente tende a viver no nosso país, diante disso tudo, como o Estado. O Estado é aquela coisa maior, é aquilo que você vê, entendeu? É aquele carinha que está ali mostrando para você o que tem e o que pode. Já o governo, você tem que compreender ele como se ele fosse o motorista. Como assim o motorista? Porque qual é uma coisa muito importante que o motorista faz? Ele conduz. Ele está conduzindo quem? O Estado. Tá, mas onde entra a administração pública aí, pessoal? Simples. A administração pública você pode entender como um motor, é uma máquina que faz com que todo esse organismo, todo esse ciclo ali funcione. Se o motor está funcionando, logo é capaz de se movimentar. Se é capaz de se movimentar e o governo é capaz de dirigir, pilotar, conduzir, o Estado se movimenta, ele se desenvolve. Entendeu? Se você pegar numa lógica mais assim, vai ficar mais simples. Vamos pegar os conceitos? Olha bem, conceito de Estado, sociedade organizada, política e juridicamente. O que que isso quer dizer? Politicamente, é quando ela se organiza através de um poder, ou seja, tem um ser ali que emana um certo poder ali, existe aquelas relações das pessoas, e juridicamente. O que que isso quer dizer? Que existem leis, que existem normas, regras a ser seguidas, entendeu? Então, quando você tem ali um livro de regras onde a população segue e se organiza para que aquilo seja concretizado, isso é um Estado, entendeu? E quando nós temos o governo, o que que seria o governo? O governo é aquele que conduz, aquele que dirige o Estado. Ele faz com que o nosso Estado cumpra o quê? Metas, objetivos, planejamentos. Normalmente, eu quero que você entenda que o governo é aquele cargo eletivo que a gente normalmente vota para que ele entre ali. Afinal, quando você coloca alguém no poder, ele vai estipular para você metas que ele pode cumprir, objetivos, planos,
E ele está lá para representar, conduzir. Normalmente isso acontece pelos cargos de chefe, né? Ou seja, chefe de Estado e presidente da República. Chefe de um Estado, né, menor, minúsculo, seria, no caso, um governador, chefe do executivo de Estado. E o do município, né, um prefeito, porque ele está lá sendo eleito, ele está conduzindo, monitorando. E quem que seria nessa coisa todinha a administração pública? O executivo, gente. O que que vem em ser executivo? Aquele que executa, aquele que coloca a atividade para acontecer. Então, o Estado, ele existe para permanecer uma organização. O governo conduz com planos e metas, mas ele não faz. Ele pede para que alguém faça. Ele precisa de coisas, de pessoas, de empresas, de órgãos para exercer essa função. E as pessoas que estarão trabalhando lá são administradores, são as pessoas que podem estar como administradores, né? Ou seja, da administração pública. Eu quero que você entenda que a administração pública é uma competência, é uma função. Não é exatamente o executivo, mas na maior parte que se falar do direito administrativo, de administração pública, estaremos falando do poder executivo, ok? Já que você formulou esse conceito na sua cabeça, você visualizou o carrinho se movimentando e o que é necessário, você já começa a ter uma noção. Afinal, vamos pegar o Estado, a carcaça. Ele pode estar lindo ou feio, que se o governo estiver ali dirigindo ele e o administrativo motor estiver conduzindo muito bem, fazendo suas tarefas muito bem, ele consegue seguir adiante. Feio, mas segue, não é verdade? Agora, se você não tem quem execute, mesmo que o Estado esteja muito lindo e o governo seja um excelente condutor, mas o administrativo não faz o seu papel, é a mesma coisa de você ter um carro sem motor. Ele não se movimenta. Então, os três dependem de si. Do que seria um governo e uma administração pública se não tem um Estado? Ou seja, eles necessitam estar na companhia de um do outro, ok? Agora que a gente viu esse conceito, viu que não é uma coisa difícil, é bem tranquilo, não é verdade? Vamos passar para a segunda parte, a natureza deles. O que que é a natureza? É aquela essência que eles possuem, ok? Por exemplo, a natureza de Estado. O Estado ele é uma pessoa jurídica, pública, de direito público. Como assim de direito público? Como assim a pessoa jurídica pública? Pessoa pública. Então, se é uma pessoa de direito público, quando você vai processar algo que está ali, você processa o Estado. Se o Estado tem alguém que está exercendo uma função para ele, você não vai processar uma pessoa, você vai processar o quê? O Estado. Se o Estado é capaz de ser processado diante de algum erro, algum problema, então quer dizer que ele é uma pessoa, ele é um ser, mas ele não é um qualquer ser. Ele é um ser de direito público, ok? Ele não é como uma empresa, como você vai ali na esquina e você vê uma lojinha, aquilo lá é de direito privado, é particular daquela pessoa, entendeu? E quando a gente pega o governo, ele tem a famosa eleição, como eu falei, ele tem uma parte de o quê? Representatividade, ele te representa, ele tem a função de representar o povo. Ou seja, normalmente quem representa o povo? As pessoas que normalmente são eleitas, não é? São as pessoas que estão ali com uma força maior para se representar ou para representar a gente. E é transitório. Por quê? Porque vai se renovando, alterando ao decorrer do tempo, ok? Já a administração pública, não. Ela atua em nome do Estado. Note que ela não atua pelo governo, ela atua pelo Estado, junto ao governo.
Entendeu? Então, o que que isso quer dizer? Que a administração pública vai colocar com que tudo que o Estado precisa funcionando, mas o governo vai dizer aonde vai chegar. Fio que depois de você ver um carrinho, você consegue imaginar como se você estivesse sentado pilotando o carrinho. É como você seria se fosse um governador, um presidente. Você senta e pilota o Estado. Compreendeu? Não só isso, a gente vai pegar também os elementos, tá? O que que são os elementos? É basicamente algumas coisas muito importantes para os nossos carinhas ali. Elementos do Estado, basicamente o que que é ali esse do Estado, elementos do governo e da administração pública. O que que representa o Estado? Povo, território e o governo soberano. São três pontinhos muito importantes. E eu quero que você memorize: povo, território e um governo soberano. O governo soberano é o governador? Não, não, não. O governo é o governo. É aquilo que está ali maior, ok? Governo, basicamente, a gente vai entrar numa definição melhor ali na frente, ok? Conforme vai passando o tempo, a gente vai dar uma aprofundada melhor. Mas, por enquanto, tente memorizar e gravar que os elementos de um Estado é povo, território e governo soberano, ok? E quais são os do governo? O do governo é a autoridade política. Por que a autoridade política? A autoridade é o chefe do executivo. Ele não vai estipular para você, como eu disse anteriormente, alguns planos, uns objetivos, metas. Então, ele precisa que você, que passe ali no concursinho da administração pública, vai ser um executivo, vai executar as coisas, exerça a função para ele. Então, ele vai ter uma força sobre o executivo, a administração pública. Afinal, o Estado precisa de um governador, um governo soberano. Entendeu? O governador não é soberano, o governo é, como eu acabei de dizer, e a gente vai entender isso melhor. Instituições. Por que que as instituições é um elemento do governo? Porque um governo ele não trabalha sozinho, ele tem várias coisas com ele, além da administração pública, dos poderes do Estado. Ele também tem instituições à parte que vai trabalhar com ele para que ele atinja as metas e objetivos da população e do Estado, ok? E a gente vai pegar os instrumentos. O que que é um instrumento? Um instrumento é aquilo que você vai utilizar para atingir essa meta de um jeito mais fácil. Imagine que o governo precisa montar algum órgão, alguma empresazinha ali em um determinado lugar para atender uma comunidade. O governo sozinho ele não vai conseguir. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai usar a sua autoridade política e vai criar instruções para que a administração pública faça o quê? Formule uma forminha de construir esse carinha juntos. Só que aí nessa formulação, o que que ocorre? Eles vão ver se vai precisar de uma instituição e quais são os instrumentos necessários para fazer essa organização, essa construção, todos juntos. Para quê? Para alcançar uma meta. Entendeu? Não é uma coisa complexa. E aí a gente vai para a administração pública. A administração pública, ela é dividida em entidades, órgãos e agentes públicos. O que eu quero que vocês compreendam? Entidades e órgãos são diferentes. Vocês vão compreender melhor ali na frente, quando a gente chegar no assunto bem chatinho para alguns, mas bem tranquilo de entender mesmo, chamado organização direta, ou seja, administração direta e indireta, tá? Não se preocupe até o presente momento,
E os agentes públicos são aqueles que estão executando, ou seja, a administração pública depende dessas entidades, órgãos e das pessoas que trabalham nelas, ok? Esses são os elementos que compõem a administração pública. Tá bom? Então, quando passar, eu quero que você, de forma simplificada, entenda a seguinte coisa: o Estado, ele é uma coisa que organiza a sociedade de forma política e judicialmente. Política, ele tem poder e judicialmente, ele estabelece lei, ok? Não apenas isso, o Estado, ele tem o quê? A natureza dele é o quê? Quais são os elementos? Povo, território. Exatamente, meu querido. Povo, território e governo soberano. Eu sei que muitos ficaram em silêncio, olha, eu estou de olho em você para você participar. Fale, ok? E o governo é aquele cara que vai conduzir o Estado, ele vai estabelecer para o Estado metas, objetivos e vai direcionar o caminho no qual a administração pública, que basicamente você pode entender que estará executando, é a máquina que executa as funções do Estado, é o motor o Estado. Lembrando a você que também existe uma diferença entre Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo, quando você for descrevendo. Estado com E maiúsculo é esse estado que ele estava vendo agora, quando ele está sendo descrito, ou seja, ele é a força maior, ok? Ele é aquele cara que eu acabei de dizer, que representa o povo, o território e o governo soberano. E quando você coloca um Ezinho minúsculo, ele vai representar um estado como se fosse o estado do Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Amapá. Compreende a diferença? Uma letra maiúscula muda muita coisa, ok? Não só isso, o que que eu quero que você entenda? Existe uma diferença entre povo, população e cidadão. Sim, existe uma diferença. Quando você descreve povo, você está dizendo que povo brasileiro é todos aqueles que são naturalizados ou brasileiros natos. Somente esse grupo de pessoas. Ou seja, as pessoas que são estrangeiras ou que estão aqui e que vivem aqui, mas não são brasileiros naturalizados e nem natos, não podem ser denominados como povo brasileiro, ok? Eles entram como população. População é qualquer ser que esteja dentro do nosso território nacional. Ou seja, se a pessoa é estrangeira, ela só veio passar férias, ou mora aqui, ou está passando um cruzeiro por aqui nas nossas terras, nos nossos mares, né, ou no nosso ar em voo, ele faz parte da nossa população. Ele faz parte da população brasileira. Ok? E qual é a diferença entre povo, população e cidadão? Gente, cidadão é todo aquele que é capaz de exercer a função de cidadão, de cidadania, ou seja, aquele que pode votar ou ser votado. Ou seja, se ele vive no Brasil, nasceu no Brasil, mas não pode votar, ele não é um cidadão brasileiro, ele é um povo brasileiro, ele faz parte da população brasileira. Mas se ele nasceu em outro país, veio para cá, e ele pode votar e ser votado, mas não aqui, ele só é população. Compreende a diferença? Essa é uma diferençazinha que pode te fazer dar uma observada melhor, até mesmo numa escrita para uma prova dissertativa, ok? Mas isso é só uma curiosidade muito importantezinha para você ao decorrer daqui, tá bom? Já que a gente deu uma olhada rápida nisso aqui, nada mais importante do que levar uma prática, tá bom? Então, eu preparei algumas questõezinhas aqui, umas bancas chamada Quadrix e de uma banca chamada Sebrasp, ok?
tudo baseado nos pontos que a gente viu. Tudo bem? Vamos lá. Para a nossa primeira questão. Vamos lá. Uma das características do direito administrativo é o fato de ele, né, de ser ele, concretizador da Constituição, porque é por meio da legislação, da doutrina e da jurisprudência do direito administrativo que se dá efetividade a preceitos constitucionais. Gente, vamos dar uma analisada nessa questão antes de responder, porque é uma questãozinha muito importante e muito interessante. Uma das características do direito administrativo, uma característica dele, é o fato de ele ser concretizador da Constituição. O que que esta frase quer nos dizer? Que o direito administrativo, ele faz com que a Constituição funcione. Ela vai funcionar, ela vai exercer o seu papel, né? Ou seja, ela vai realmente trabalhar para a população, cumprindo todas aquelas coisas. Isso está correto? Lembra, eu acabei de dizer para você, perdão, que o direito administrativo, ele é o Estado, o governo, e o direito, né, ou seja, a administração pública, e tudo isso é do direito administrativo, tá bom? Ou seja, o direito administrativo abrange tudo isso? Sim, então isso aqui está correto, tá bom? Vamos ver a justificativa que ele colocou? Porque é por meio da legislação, da doutrina e da jurisprudência do direito administrativo. Olhe bem, através da legislação, através de leis, que quem é que coloca as leis? O Estado. Doutrina, o que que seria doutrina? Doutrina seria costumes, tradições seguidas pelo Estado, pelo governo, ou até mesmo pela administração pública, tá? Ao exercer as suas funções e da jurisprudência, ou seja, das legalidades, se aquele ato, se aquela coisa realmente é correta de se fazer, entendeu? Do direito administrativo, que se dá efetividade aos preceitos constitucionais, ou seja, que ele realmente consegue vigorar, né, essa, esse funcionamento da Constituição ali, beleza? Esta questão ela está correta, tá bom? Essa questão está linda. Ela te explica muita coisa do que é o direito administrativo. Compreende? Que questãozinha bacana, né? Então, vamos para uma próxima. O povo, o território e o governo soberano são elementos essenciais que compõem o Estado. Gente, essa tá certa ou tá errada? Vamos lá, em um toque de 5 segundos. Blim, 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 blim. Acabou o seu tempo. Gente, eu repeti isso várias vezes. Esta é uma questão que caiu do Sebrasp, entendeu? Esta questãozinha, ela está certa, ela está corretíssima. Lembre-se que os elementos do Estado são povo, território e governo soberano. Eu falei para vocês, memorizem esse carinha. Eles sempre vão precisar ser lembrados. Povo, governo soberano e o território. Ah, professor, eu quero fazer um mnemônico. Faça, fique à vontade, mas eu não acho que será necessário, tá bom? Vamos para uma próxima questãozinha? Então, seguinte, é a administração pública é um instrumento do Estado para a promoção do desenvolvimento do país e do bem comum da sociedade. Gente, a administração pública. Se lembra que eu falei que normalmente é o executivo, aquele que está executando, é um motor do Estado? Então, ele é um instrumento do Estado. Ele é um motor do Estado para a promoção do desenvolvimento do país. Se o motor não funciona, o Estado não se move. E do bem comum da sociedade. Gente, o Estado é alguma coisa assim a sociedade? Não.
mas eu quero que você entenda que sempre será pelo bem comum da sociedade. Então, essa questão está certíssima, entendeu? Esta questão está lindérrima. Outra questão que foi elaborada e aplicada pela banca Sebrasp, ok? Vamos para mais uma última questãozinha, né? Infelizmente, eu desci o gabarito ali embaixo. Tampa, tampa, assim, eu coloco o dedão assim, ó, plau, assim, e aí você lê a questãozinha. Vamos juntos aqui. O direito administrativo disciplina integralmente todos os aspectos jurídicos da prestação de serviços ao Estado dos agentes públicos em geral. Gente, não, essa questão não está correta, ela tem alguns erros. O direito administrativo disciplina integralmente todos os aspectos jurídicos da prestação de serviços? Não. Ela não disciplina integralmente todos os aspectos jurídicos, ok? Nem integralmente e nem todos os aspectos jurídicos, ok? Esses são os errinhos além daí, ok? Mas a administração pública, ou seja, o direito administrativo, sim, ele vai falar sim sobre a prestação de serviços ao Estado e dos agentes públicos, né? Não em geral. Ele vai dizer muita coisa sobre os agentes públicos. Opa! Sobre os agentes públicos, ok? Mas existe uma lei que fala sobre os agentes públicos, as competências deles, que é a 8.112, se for um agente federal, ou você procura, diante do seu estado, um município, uma lei complementar, se houver, que faça essa regência para o servidor público, ok? No caso do Distrito Federal, existe a Lei Complementar 840, tá bom? E a gente vai desenvolvendo mais coisinhas. Por hora, esse seria o nosso fim, tá bom? Mas não se preocupe, pois esta é a nossa primeira aulinha. Eu espero que você tenha de fato entendido e a gente vai continuar trabalhando mais coisas. Nessa aula a gente viu três coisinhas, ok? Quais foram elas? Conceitos de Estado, governo e administração pública, natureza, Estado, governo e administração pública, e os elementos de Estado, governo e administração pública, ok? Na nossa próxima aulinha, eu irei trabalhar as finalidades, iremos trabalhar também os poderes, né? E vamos dar procedência em todo esse conteúdozinho aqui, que vocês vão ver que isso não é um bicho de sete cabeças, tá bom? Então, dito isso, ó, um grande beijo, um big beijo a você, tá bom? E tenha um ótimo descanso.